É porque vocês estão aí na Bom dia, página. professor. Bom dia. Bom dia. Qual a Bom página? dia. Só deixa eu olhar aqui embaixo rapidinho para vocês. 265. 265, né? Isso. Ah, Tá? obrigada. Página 265. Tá ok? Estão conseguindo acompanhar agora? Rapidinho aí que o pessoal está entrando aí, já vou com vocês. Qual é a página mesmo, professor? 265. Bom dia, professor. Bom dia. Ok. Tá? Como é que tá, professor? É o Léo. É o Léo, é? É o Léo, professor. Como é que tá? Tá bom? Tá bom. Tranquilo aí. É a 265, né? Livro 3, tá? Ah, beleza. Ô, professor, a quarta avaliação vai ser que nem a terceira? A quarta não, parece que vai ser presencial, eu acho. Por causa Tá. que eu acho que foi ontem que colocaram no grupo que a quarta avaliação não ia ter provão nem coisa... Não, não, o modelo de avaliação, ela tá Continua o mudando. mesmo. Não, ela tá tentando mudar, né? Mas, Tá. além de ser presencial, vocês vai ser, parece que, uma prova mesmo, né? Tá? Se continuasse Tá. por aqui, se continuar por aqui, provavelmente vai ser assim, né? Agora, tá? Olha, bora só ver aqui com vocês, porque nós temos duas coisas que ele coloca, né? Não sei se vocês sabem a diferença de circunferência para círculo, né? Na matemática existe uma pequena diferença entre você falar círculo e falar circunferência. Alguém sabe me dizer qual é a diferença desses dois aqui? O Kivson sabe. O círculo é uma forma e a circunferência é, tipo... A linha do círculo? Não sei. Exatamente, Quando a gente fala circunferência, a gente está estudando só isso aqui, ó. Tá? Agora, quando a gente fala em círculo, né? Nós estamos estudando isso aqui, ó. Tá? Então, há essa diferençazinha entre você estudar a circunferência e estudar o círculo, né? Então, o que é a circunferência mesmo? Oi? A circunferência é quando você estuda assim, ó. Só essa parte aqui, a linha dela. É a circunferência. O círculo é quando vocês querem estudar tudo. Além da parte aqui da borda, vocês estão estudando a parte interna dela. Tá? Em geral, eles fazem uma confusão sobre isso, né? Mas, em geral, alguns livros falam assim, calcule a área da circunferência. Mas não é a área da circunferência, é calcular a área do círculo. Porque quando eu falo em área, está envolvendo toda a parte de dentro, né? Tá? Mas isso não quer dizer que também vai influenciar no cálculo de vocês, né? É só um detalhe aqui, né, na matemática, que quando falar em circunferência, ele está se referindo a essa parte aqui, né, só a borda dela. E quando ele fala sobre círculo, ele está se referindo a toda ela, como se ela fosse cheia. Tá? Vai falar sobre essa questão aí de circunferência e círculo. Eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, né, na própria apostila de vocês, tá? Eu não vou fazer no PowerPoint porque tem muita informação aqui para passar para vocês e é muito detalhado isso aqui. Tá? Essa parte inicial aqui, vocês querendo fazer em casa essa experiência, vocês podem fazer essa leitura aqui, tá? Vocês sabem que o π, né? Quem é que lembra lá do valor do π? Alguém lembra aí? 3,1415, alguma coisa. Isso, né? O valor do π ainda continua sendo o mesmo para nós, tá? Aqui o valor do π é 3,141592, né? E vai embora isso aqui, tá? Isso aqui é o nosso π. O π, para vocês acharem o π, basta vocês dividirem o comprimento da circunferência, tá? Pelo diâmetro dela. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma linha que vai de ponta a ponta, né? O diâmetro dessa circunferência aqui, por exemplo, é uma linha que sai daqui pelo meio. O diâmetro é o dobro do raio. Do raio, exatamente. Quem tiver dúvida é só pegar o raio e multiplicar por 2. É o diâmetro dela.
Então, quando vocês pegam o comprimento de uma circunferência e divide por esse diâmetro aqui, ó, aí vocês vão obter um resultado aproximadamente desse aqui. Tá? Independente se a circunferência de vocês é grande ou pequena. Por exemplo, quem pegar um bambolê, vamos dizer assim, e tirar o comprimento dele aqui fora e o diâmetro e dividir, vai dar um resultado desse aqui. Quem pegar uma borda de um copo, por exemplo, né? Se vocês pegarem um copo aqui, aí vocês tiram só essa parte aqui, mede essa parte de fora dele aqui do círculo e tiram o diâmetro dele, né? Aí quando vocês dividirem, também vai dar o resultado aproximado a 3,14. Tá? Então, esse resultado aqui é um valor que serve para vocês calcularem o comprimento do círculo, calcular a área de círculo. Então, sempre que envolver esse problema de π, vocês terão um círculo lá envolvido no problema de vocês. Tá? Ou pode ser uma circunferência também. Tá? Em geral, a gente fala círculo, circunferência, não vai fazer muita diferença mais para vocês, mas só queria que vocês entendessem que existe uma pequena diferença lá no caso. Tá bom? Agora, vamos seguir aqui embaixo. Então, isso aqui fica para vocês darem uma estudada, uma lida em casa. Se vocês quiserem completar essa tabela, é o que ele faz, né? Ele pede para vocês pegarem 3 materiais lá, né? Pode ser um copo, uma garrafa, né? Pode ser uma tampa daquelas de leite em pó, né, que vende por aí, que tem naquelas latas lá, cilíndrica, né, pega só a parte de cima dela, é uma circunferência, né? Vocês vão colocar aqui o comprimento dele, né, do círculo, vão colocar o comprimento do diâmetro e o resultado da divisão dos dois. Aí vocês vão comparar o que vai acontecer aqui, o que vai aparecer aqui. Esses números vão ser todos iguais, né? Que diferença tem de um para outro? É isso que ele quer lá, tá? Então, a gente vai iniciar aqui falando sobre a circunferência. Essa linha aqui. Só um momento aí que eu tenho que descer. Tá. Vocês conseguem visualizar bem aí a apostila? Sim. Sim? Tá. Então, aqui ele está falando sobre a circunferência com vocês, né? Então, ele fala que é o conjunto dos pontos de um plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual a um número real positivo, não nulo. É esse ponto zero aqui, esse ponto O bem aqui, ó, que ele coloca, bem aqui no centro dela. Tá? Um momento que está dando uma interferência aqui. Esse ponto é a ponta de ferro do compasso, no caso. Isso, né? É onde vocês vão colocar o compasso, a ponta de ferro dele, né? E fazer o giro aqui, né? A ponta fixa dele, que nós chamamos lá. Ele vai fazer o giro aqui para fazer a circunferência. Então, bem aqui é o centro da circunferência. Tá? Geralmente, nós chamamos de C ou de O esse ponto aí. Tá bom? Aí ele fala que todo ponto que você marcar, né? Aqui fora, que esteja a mesma distância desse centro aqui, ele vai criar o que nós chamamos... Bom dia, professor. Bom dia. Ele vai criar o que nós chamamos de circunferência, né? Qualquer ponto que eu marcar nessa linha aqui vai estar a mesma distância, né? E essa distância ela é chamada de raio aqui, ó, para vocês. Tá bem aqui, ó. Tá? É o raio da circunferência. Pronto, então o que ele coloca aqui, ó? Já consegui. Isso. Em geral... Só tem 15. Agora tá faltando só uma, e ela faltou uma perguntinha. Né? Em geral, ele coloca aqui para vocês esses elementos em letras, tá, gente? Por exemplo, o alfa é o plano, né? Um plano alfa é onde a circunferência está sobreposta, tá? O O, no caso aqui, o O é de alfa, né? Uma distância R, tá? Maior que zero, ou seja, o raio tem que ser, claro, uma distância maior, um valor maior que zero, porque se ele não for maior que zero, ele não existe, tá? Tem que ser um raio maior que zero aí. Então, quando ele coloca isso aqui, ó, né, o lambda OR, né, ele está dizendo que esse ponto é um ponto que pertence a alfa, que pertence a esse plano aqui, ó, que está aqui, onde a distância de O para P é igual ao raio.
né? É aquilo que eu estava falando. Isso aqui em código está dizendo que qualquer ponto que vocês colocarem em cima desse círculo aqui, ele vai estar numa mesma distância, que nós chamamos de raio da circunferência, tá? Ou seja, qualquer reta que sair do centro para a borda é o raio, independente de qualquer posição aqui que ele esteja. Então, o lambda é a distância, O é o lambda, na comprimento do verdade, raio. ele tá se referindo a essa circunferência, Kivson. Tá? Só um Então, o momento lambda aqui, é toda a rapidinho. circunferência. É, só um momento aí que eles estão entrando aqui rapidinho. O lambda é a circunferência toda, porque ela é um plano, né? Tá? Ele fala que o lambda é um plano, mas ele está se referindo ao plano da circunferência. Então, portanto, o lambda é um plano, né? Então, é o plano OR, ou seja, um plano que esse raio cobre. Tá? Mas por que ele chama plano OR? Porque esse raio aqui ele está em qualquer lugar aqui. É como se você pegasse uma régua e saísse fazendo arrastasse essa régua assim aqui, ó, até dar uma volta. Quando você desse uma volta com essa régua, é o momento que ia fechar todo esse círculo aqui, que é o plano nosso. Tá? Então, quando ele colocar esse lambda aí, vocês consideram que ele é a circunferência nossa. Tá? Representa a circunferência aqui. Sim. É o lambda. O lambda é essa letra lambda grega. Representa a circunferência. Isso. Essa letra grega que está bem aqui, para quem não conhece, é essa letra grega aqui, ó. É chamado de A lambda. gente também usa isso para comprimento de onda, né? Também. Lambda, Em alguns na física é comprimento de onda também. Tá? É o lambda lá. A maioria, né? Tem livros que muda, tem outros que não. Tá? Então isso aqui era mais para vocês conhecerem, né? Vocês já conhecem, só para reforçar a questão do centro, do raio, dos pontos que estão sobre a circunferência, que a gente vai tratar sobre isso ainda aqui, tá? É exatamente isso aqui que ele fala, sobre a questão do interior e do exterior, né? O que está no interior e o que está no exterior. Isso é fácil identificar, né? Tudo que está dentro desse círculo é a parte interna. Tudo que está fora do círculo é a parte externa. Isso aqui é muito claro para vocês, tá? Conjunto de pontos, porque quando vocês olharem um círculo assim, você já tem que imaginar que aqui dentro existe uma infinidade de pontos, né? Eu coloquei só um aqui para vocês, que é o centro dele. Mas aqui dentro dele tem uma infinidade de pontos. Assim como fora dele também tem outras infinidade de pontos. Tá? Então, bem aqui ele coloca para vocês, o conjunto dos pontos externos a uma circunferência é seu exterior, né? Então, todos os pontos que formam a parte externa formam o exterior da circunferência. Assim como a parte de dentro são os pontos que estão na parte interior. Tá? Às vezes é difícil imaginar, né? Quando vocês olharem essa circunferência, vocês têm que imaginar que tudo isso aqui são pontos que estão dentro dela. Tá? O que a gente não consegue enxergar aqui, o que forma ela aqui na borda são pontos também. Tá bom? Aí bem aqui ele reafirma para ti, olha, que o lambda, né, de O para R é uma circunferência, né, de um plano alfa. Aí ele chama de circunferência isso aqui, é o lambda, tá? Então vocês têm a parte interior de lambda, é quando a distância de O, né, de O para P, bem aqui tem um ponto P que não, ele acho que ele esqueceu de colocar aqui para vocês. Tá? Bem aqui existe um ponto P. Está falando de O para P, né? No caso aqui o P tem que pertencer à circunferência aqui, tá? E de O para P tem que ser menor que R. Ou seja, se a distância de O para P for menor do que o raio, é porque o ponto está dentro da circunferência. Tá? Por exemplo, eu vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar um ponto P bem aqui. Essa distância aqui, né? Essa distância aqui, ela é menor do que o raio da circunferência. O raio é esse aqui, ó. Como essa distância aqui é menor do que o raio, eu posso dizer que esse ponto está dentro da circunferência. Né? Eu nem preciso ter a circunferência. Eu posso ter só o raio dela e perguntar para vocês assim, olha, se o raio da circunferência, né, é igual a 4, só aumento. Se o raio da circunferência é igual a 4, né?
Se a distância do ponto até o centro da circunferência é 2, aí eu pergunto, esse ponto aqui, né, 2, ele está dentro, que a distância é 2, ele está dentro ou fora, né? De O para P, por exemplo. A distância de O para P é 2. Esse ponto está dentro ou fora da circunferência? Aí vocês vão olhar pelo raio. Se esse ponto aqui, esse valor aqui é menor do que o raio, ele está dentro da circunferência. Se esse valor for maior do que o raio, ele está fora da circunferência. Se for igual ao raio, ele está em cima da circunferência. Tá? São essas posições de pontos que nós podemos ter aí. Em algum momento ele pode perguntar para vocês, onde é que está localizado esse ponto aqui? Fora, dentro da circunferência ou em cima da circunferência? Então, algumas vezes, vocês vão ter que calcular o comprimento do raio da circunferência para poder, né, saber se o ponto está dentro ou fora. Vocês lembram lá que o comprimento de uma circunferência, não sei se ele vai falar aqui para vocês, é dado por Olha, a linha de raio. vezes o π vezes o raio. Vocês estão lembrados disso aqui? Tá? Circunferência dos π raios. Tô Isso. lembrado. É que o π é a circunferência É, e contra o diâmetro. tá? Para calcular o comprimento de uma circunferência é dado isso aqui, ó. E essa mesma fórmula aqui... Daria a mesma coisa, tipo 2 raio π? Pode, não tem problema. É. Tá? Se vocês quiserem tirar o 2R e colocar um D de diâmetro aqui no lugar do 2R, também pode. Que é o que ele fez lá na frente. Aqui, ó. na P igual a 2. E esse Dois, raio dois, aqui, ele pode ser achado por aqui também. Só para lembrar vocês. Tá bom? Então, esse tipo de problemas que pode surgir nessa questão é isso. Ele pode perguntar para vocês se o ponto está dentro da circunferência, fora da circunferência ou em cima da circunferência. Aí vai de acordo com a distância. Vocês vão verificar por aqui, por esses dados que ele está dando para vocês. Calcule a distância do ponto até o centro. Se a distância for menor do que o raio, está dentro. Se a distância for maior do que o raio, está fora. Faltava mais um aqui de dizer que se a distância for igual ao raio, está em cima, né, da circunferência. Tá? Alguma pergunta? Não. Não. Nenhuma pergunta não, professor. Tá, agora eu vou voltar lá em cima. Até o Léo tá aí hoje, né? O Léo é o cara. Eu tô aqui, professor. O Léo tá aqui, o Léo. Tá aí, né? Tá todo mundo presente. Professor. O Léo é hoje uma tá fera em peso pra aí, né? O pessoal estão querendo passar, né? Tá todo mundo mesmo presente. certo, né? Eu acho que é a primeira aula que vai todo mundo. É verdade. Nunca teve Eu tanta não, gente toda nessa aula aula eu tô aqui. aqui, professor. Toda aula. Mas tem gente que já tá pendurado. Se perder mais uma aula, já fica com 6,5 já. Bora lá. Olha, agora a gente vai trabalhar muito com os elementos aqui da circunferência, né? Vocês já devem conhecer alguns deles, mas tem mais coisas aqui. Corda. Vocês sabiam que a circunferência tem uma corda? Quem é que Não. sabia? A circunferência ela tem um elemento chamado corda. Não é aquele objeto que a gente conhece. Não. Na circunferência, corda é uma reta. Tá? Só que essa reta ela tem uma condição para ser corda, né? Olha, coloca bem aqui. É um segmento, ou melhor, é um segmento de reta, né? É um segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. Então, qualquer segmento que você cortar na circunferência aqui, vai formar uma corda. Tá? Por exemplo, diâmetro, então, é uma corda enorme. Exatamente. Se eu passar bem aqui uma reta, aí forma um segmento porque tem 2 pontos aqui. Esse segmento aqui forma uma corda, porque ela tocou nessa borda e tocou nessa borda aqui. A maior corda que você tem numa circunferência é essa daqui, que é o próprio diâmetro. Tá? Se eu passar uma reta bem aqui, ó, aí vai tocar nesses 2 pontos. É outra corda. Tá? Então, se ela tocar em 2 pontos da borda, ela vai ser uma corda. Tá? Então, tá aqui. Ele mostra aqui que isso aqui é uma corda. Mas esse diâmetro também que ele está dizendo aqui é uma corda. Mas, em geral, nós não chamamos o diâmetro de corda, tá? Em geral, nós chamamos Porque de ele já diâmetro tem o nome dele. Uma vez caiu no Enem uma questão dessa, que ele pedia para o aluno calcular a maior corda de uma circunferência. Muitos não souberam fazer.
não sabiam fazer. Porque ele não sabia o que era a corda da circunferência. Quando ele pediu para calcular a maior corda, nada mais era do que para calcular o diâmetro dela, só isso. Era usar essa fórmula aqui no lado. Ele usava essa fórmula, calculava o raio e multiplicava por 2. Né? Ele deu o comprimento da circunferência e falou, olha, dado o comprimento da circunferência abaixo, calcule a maior corda da circunferência. Tá? Então ele tinha que fazer ele tinha que ter noção apenas do que era uma corda. Só isso. Então, por isso que vocês têm que estar atentos para os elementos, né? Porque às vezes a gente não sabe o elemento e a gente acaba não sabendo fazer o cálculo. O diâmetro todo mundo conhece, né? O diâmetro é essa reta aqui, esse segmento aqui, que corta a circunferência ao meio, né? Passou pelo centro, é um diâmetro, e tem que tocar os dois lados, tá? Tocando as duas bordas aqui, passando pelo centro, é um diâmetro, né? Porque eu posso ter o diâmetro aqui, aqui e assim por diante. Tá? Desde que ele obedeça a essas condições aqui. Ou vocês podem considerar o diâmetro o dobro do raio, como o Kiwi está falando, né? Eu não sei calcular o diâmetro, mas vocês coloquem lá 2R, então. Tá? Calcule o raio e multiplica por 2. O raio é a metade do diâmetro, né? Em geral, a gente costuma trabalhar lá nas séries iniciais, quando o aluno quer calcular o raio, né? Vou fazer aqui a canetinha rapidinho para vocês. Quando o aluno quer calcular o raio da circunferência, ou o diâmetro dela, no caso, a gente coloca assim para ele. O diâmetro é o 2 vezes o raio, né? Ou o raio é igual a 2 vezes o diâmetro. Aliás, o diâmetro sobre 2. A gente coloca isso aqui para facilitar para ele. Mas você já tem que saber disso aqui, não precisa a gente ficar fazendo mais esses detalhes aí. Tá? Todo aluno tem que saber que o diâmetro é o dobro do raio, só isso. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não. Não? Não. Tem muita coisa aqui, o circunferência a gente vai passar um tempinho aqui conversando com vocês. Tá? Alguém sabe de onde é que vem essa palavra arco? Arco e flecha. Por que arco? Vocês têm noção do que é um arco, por causa que... Arco por causa que tem forma de arco, não é? Isso, né? Mas de onde é que tiraram o arco, né? De onde é que vem o arco, afinal de contas? Tá? O arco, ele vem de uma circunferência. Tá? Qualquer parte de uma circunferência é um arco. Por exemplo, se eu tomar essa parte do A até o B, ó, bem aqui, ó, tirar só esse pedacinho dessa circunferência aqui já forma um arco. A menor parte que eu posso tirar dessa circunferência também é um arco, porque todo o tempo ela está dobrando aqui, ó, fazendo uma curva aqui. Tá? Então, todo arco ele é tirado a partir de uma circunferência. Então, o arco ele é representado por esse símbolo aqui em cima. Tá? É um arco em cima das duas letras que representam o início e o fim dele. Então, eu tenho um arco de A para B. Ó, bem aqui, ó, eu represento dessa maneira aqui para vocês. Tá? Então, todos os pontos que estiverem aqui dentro desse trecho aqui vai ser o que nós chamamos de arco. É reunião do conjunto dos pontos de A e B, né, de todos os pontos lambda que estão no interior do ângulo A ou B. Tá? Então, tudo que tiver aqui dentro vai formar o arco da circunferência. Tá? Mas sempre que vocês tiverem dois pontos numa circunferência, é possível criar dois arcos. Tá? Eu tenho esse arco aqui, que é de A para B, que é o menor, mas tenho esse arco aqui, que é de A para B, que é o maior. Tá? E aí fica aquela dúvida, como é que eu vou representar, né? Porque eu tenho essas duas situações aí, tá? Rapidinho. Tem duas distâncias de A para B no caso. Isso. Deixa eu ver aqui que eu estou sem pegar a canetinha aqui, vamos lá. Eu tenho duas distâncias, né? Mas eu tenho o arco AB, eu tenho isso aqui. E eu tenho outro arco também que é AB. Né? Aí, essa questão aqui foi um problema para os matemáticos, né? Porque como é que eu ia representar esse outro arco? Como é que eu vou dizer? Eu tenho que colocar aqui que é o maior, que é o menor, como ele coloca aqui em cima, né? Porque existe dois. Existe esse aqui que é o vermelho e esse aqui que é o preto, ó. Tá? Tem dois arcos aqui. Então, o que foi que eles fizeram? Eles criaram um ponto.
tá? Entre esses dois arcos, no caso do maior. Tá? Bem aqui embaixo ele fala sobre isso, tá? Eles criaram um ponto, bem aqui, olha. Tá vendo esse ponto X aqui? Eles criaram um ponto qualquer aqui. Aí eles representam dessa maneira aqui, olha. AXB. Quando aparecer assim, né? Significa dizer que é o arco que passa por essa letra aqui. Né? Em geral, eles colocam no maior. Né? Não precisaria ser necessariamente o X. Poderia ser qualquer letra. Né? Por exemplo, eu posso colocar um ponto P aqui e dizer que esse arco maior é o APB e fazer isso aqui, ó. Tá? Então, a única maneira de vocês representarem diferente é colocar uma letra aqui e dizer que esse arco é esse que passa por aqui. Aqui não tem problema, aqui pode colocar AB mesmo, já dá para entender. Mas quando for fazer o A gente outro... pode colocar, tipo, letra grega também para representar, se a gente quiser? Não, a letra grega ela só serve para representar a circunferência, no caso. Eu posso trocar esse lambda por qualquer letra grega. Tá? Mas para representar um ponto, tem que ser uma letra maiúscula do alfabeto nosso. Tá? Para não misturar depois lá, que a gente vai ter outros casos lá de letra grega, que são ângulos. Né? Por exemplo, aqui dentro, eu vou ter uma letra grega chamada alfa, por exemplo. Tá? Então, para não haver essas misturas de ângulos e circunferência, a gente fica restrito a ponto mesmo, só letras do alfabeto, maiúsculo ainda. Tá? Fica assim definido para vocês, para não misturar muito aí. Não vai criar uma confusão muito grande aí. Tá bom? Tá. É o Kivson que quer dificultar a vida dos meninos aí, né? Certo, olha. Bora lá, só finalizar aqui. Então, vocês já entenderam, né? Quando ele fala assim, olha, se A e B são extremidades de um diâmetro, né, de lambda, a semicircunferência AB é a reunião, tá? No caso aqui, é a reunião. Semicircunferência é porque é parte de uma circunferência, tá? Pode ser chamado de arco também. Dos conjuntos dos pontos AB, de todos os pontos, né, de lambda, que estão no mesmo semiplano determinado pela reta AB, né? Essa palavra semicircunferência, ela a metade da circunferência. Metade, isso é o que os alunos também às vezes eles têm dúvida lá nas resoluções. Ele fala assim, semicírculo, semicircunferência, aí o aluno fica com dúvida. A palavra semi na matemática é a metade. É o meio. Meio, é uma meia dividir circunferência, no meio. círculo. Meio círculo. Tá? Meia circunferência. Isso aqui é semicircunferência. Tá? Então, quando ele quer fazer um arco de um semicírculo ou semicircunferência, ele faz isso aqui, metade dele. Tá? Então, essa palavra semi, ela é utilizada muito também na matemática aí. Tá? Isso aí tudo ele falou sobre circunferência. E o círculo? Né? O que é o círculo? Aí a gente já vai estudar outras coisas, né? Quando a gente passa a estudar círculo, a gente passa a estudar a área, né? A gente passa a estudar o setor. Isso. É mais complicado no caso. Um pouco mais, além daqueles elementos que nós vimos da circunferência, nós vamos ver outros elementos aqui que ele vai ter. Tá? Então, o círculo a gente já passa a estudar mais a parte interna dele aqui. Toda essa parte interna aqui que está pintada para vocês. Veja que bem aqui já aparece um outro elemento chamado de setor. Né? É como se vocês cortassem uma pizza aqui. E aí eu perguntasse para vocês qual é a área dessa parte aqui. Na matemática a gente pergunta qual é a área do setor circular. Né? Qual é a área do setor circular? Eu estou estudando o círculo já. Tá? A gente não chama de setor da circunferência, mas setor do círculo. Porque o círculo é a parte interna. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, dado um plano alfa, né? Um plano qualquer aqui, onde está essa circunferência, né? Um ponto O, tá? De alfa. E uma distância R maior que zero, né? É a mesma coisa que ele falou lá. O raio não pode ser zero, não pode ser negativo, né? Tá? Então, quando ele coloca aqui o C, ele trocou lá o lambda pelo C, né? Quando ele troca isso aqui pelo C,
Ele está afirmando que é um círculo. Tá? Só isso. Ah, Não sim. vai Então, fazer- tipo, a diferença dos dois é que na circunferência é grego e no círculo é normal. Só que esse C aqui é um C minúsculo, tá? Não é um C maiúsculo que vocês vão colocar. Só para diferenciar a circunferência do círculo, só isso. Tá? Aí coloca um C minúsculo aqui. Porque em geral, quando é um ponto, a gente coloca um maiúsculo lá, né? Aí coloca um minúsculo aqui do círculo. Aí para o aluno não confundir com ponto também, porque eu posso colocar um Czinho bem aqui fora dizendo que é esse círculo. Agora, se eu colocar um maiúsculo, ele pode pensar que é um ponto que está por aqui. Tá? Então, ele está falando que esses pontos de O para P eles têm que ser menor ou igual a R. Ele está falando menor ou igual porque qualquer ponto que esteja aqui ou para cá para dentro faz parte do círculo. Pertence ao círculo aqui. Tá? Pertence a alfa aqui, ó, como ele está falando. Então, representa um círculo, né, de centro O e raio R. O círculo é a reunião da circunferência com seu interior. Então, a circunferência são vários pontos, né? Então, pegando todos esses pontos daqui de fora, juntando com esses de dentro, forma o que nós chamamos de círculo. Essa é a ideia que ele está passando para vocês. Tá? Aí, bem aqui no lado, ele já adiantando aqui para vocês, ele coloca os setores, né? Quando eu divido aqui, ó, lá eu estudava de A para B como arco, né? Quando é na circunferência. No círculo eu já divido aqui, já chamo essa parte aqui de setor. Não essa parte aqui de fora, isso aqui é o arco da circunferência aqui fora, tá? Mas quando eu passo a estudar essa parte escura aqui, a parte de dentro. é o setor chamado no círculo. Setor circular. Tá? Aí, eu já adiantando para vocês, que é o que ele ia falar bem aqui embaixo, ó. Tá? Setor circular do segmento circular e semicírculo, né? Tem três situações. O semicírculo nós falamos lá em cima. Tá? O setor circular, no caso aqui, menor, né? Porque nós podemos ter dois setores lá. Tá? O A ou B é a reunião do conjunto dos pontos dos raios OA e OB. E de todos os pontos do círculo C que estão no interior do ângulo OB. Eu nem vou me ater muito essa questão aqui, porque é mais importante o aluno olhar para a figura, né, como vocês estão vendo aqui em cima, e entender mais fácil olhando do que... Mais olhando, do que lendo lá. Tá? Mas alguns detalhes lá a gente vai precisar saber. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui são os setores que vocês têm. Só prestar atenção aqui que você vai entender o que é setor. É como se estivesse fatiando uma pizza. E cada parte da pizza que eu tiro é um setor. Tá? Mas algumas vezes é bom vocês saberem como representar. No caso aqui, ó, setor A ou B, ó, ele está representando dessa maneira aqui, ó, A ou B. Quer dizer que o O é o centro, onde é o fecha lá, né? Tá? O maior setor e o menor setor nós temos lá. Tá, ok? O O é onde parte as retas para fazer o Isso. setor. Tá? O outro que nós temos aqui são os segmentos, que eles chamam. Segmento circular. Né? Segmento é tipo a corda? Na verdade, o segmento circular é assim. É a corda que limita o segmento para vocês. O segmento é tudo isso que está para o lado aqui. Ó. É a parte interna do círculo aqui, mas só que é uma parte dele só. É como se você tivesse uma pizza, ao invés de cortar ela em forma de triângulo aqui, você corta no lado dela só. Aí tudo que saiu é um segmento da pizza. Tá? A corda é o que limita o segmento aqui dentro. Ó. Isso aqui é a corda. É ela que vai limitar o segmento. Tá? Ele só colocou aqui uns pontinhos para dizer que isso aqui é uma reta. Na verdade, não seria a corda, né? Mas aí vamos considerar que isso aqui é a corda, que você já sabe que é a corda mesmo. E o segmento é tudo que está aqui. Ó. Tá? Porque, em geral, nós costumamos chamar isso aqui de corda, né? Lá em cima. Agora, quando ele se referir segmento circular, é porque com certeza ele vai pedir para vocês calcularem a área de uma região, né? Ele pode pedir para vocês calcularem a área de uma região falando, olha, o segmento circular é tanto. Ele está dizendo que a distância daqui para cá é tanto. Ó. Aí vocês têm que entender que o segmento é a corda, na verdade, né? Lá no círculo, né?
Tá? Aqui na circunferência, o segmento é essa reta aqui que limita aqui, ó. Tá? Ele pode chamar a palavra segmento e vocês têm que entender que ele que limita esse espaço aqui para vocês, que é a própria corda. Então, quando ele fala... A corda divide em 2 segmentos. Não entendi. Por causa que na imagem aqui tem 2 segmentos, aí o que divide eles é a corda. Isso. Porque a gente olha geralmente para essa figura, a gente vê só essa parte de cima, né? Mas a gente tem que lembrar que tem esse segmento de baixo que é o maior. Tá vendo aqui? O branco aqui todo é um segmento também. Então, na hora que ele fizer a pergunta para vocês, ele tem que identificar qual é o segmento que ele quer que vocês calculem. Se é o segmento maior ou o segmento menor. Tá? Isso aí tem que ficar bem definido para o aluno. Qual dos 2 segmentos? Ele fala lá no problema. Calcule o maior segmento que tem nesse círculo. Ou calcule o menor segmento do círculo. Ele tem que reafirmar isso aí. Senão não dá para calcular. Tá bom? Então, segmento, né? Quando ele falar em segmento, vocês sabem que o segmento é uma reta, é uma parte de uma reta, né? Na verdade aqui, tá? Então, ele está limitando esse trecho aqui, ó. Ele é mais utilizado para limitar um trecho para vocês calcularem a área daquele trecho, por exemplo. Tá? É para isso que serve o segmento lá. O que era mais que a gente tinha aqui? Semicírculo, né? Nós já falamos um pouco sobre isso lá com vocês, né? Semicírculo, ó, tá? Vocês vão pegar aqui o diâmetro, né, da circunferência, ele que limita, e dizer, né, que quer calcular o semicírculo. Nesse caso, vocês não precisam se preocupar em maior e menor, porque o semicírculo vai ser um valor só. É tudo a mesma coisa. Se vocês calcularem a parte de cima, é o mesmo valor da parte de baixo. Tá? Portanto, não vai ter dificuldade em resolver esse tipo de problema aí. Tá bom? E lembre que o semicírculo ele trabalha com o diâmetro e com o raio da circunferência, né? Pode ser que o aluno faça o cálculo através do diâmetro ou do raio. Tá? Essa é metade de um círculo. É o segmento. É o semicírculo, aliás. Tá? Circunferências. Eu tenho 1 minuto aí, já, para a gente terminar, tá? Eu vou mandar mais um link para vocês aí. Tá bom? Se cair. Tem pouco tempo aqui. O Junjun tá por aí? O Junjun tá aqui. Eu tô alegrando o chat. É.